Olá, uma boa noite para você que nos acompanha. O ND Notícias começa a edição de hoje atualizando a matriz de risco do novo coronavírus em Santa Catarina. Pela primeira vez desde o início da pandemia, todas as regiões do estado estão no nível gravíssimo. A Anne Beckhauser, ao vivo, tem as informações para a gente, né, Anne? Uma boa noite para você. Boa noite, Udiane. Boa noite a todos. Exatamente, todas as 16 regiões de Santa Catarina estão em alerta vermelho, ou seja, em situação gravíssima para a Covid-19. Esse índice é medido por alguns fatores, como transmissibilidade do vírus, a disponibilidade de leitos e aumento de casos ativos. O mapa mais crítico é o de ocupação de leitos de UTI. 84% das vagas, como a gente vai acompanhar no próximo mapa, já estão ocupados. E o estado tem apenas 215 leitos disponíveis. Há, inclusive, segundo o boletim, a necessidade de cancelar cirurgias eletivas para dar conta da demanda e abrir vagas nesses leitos para pacientes em tratamento para a Covid-19. Lembrando que o último decreto publicado pelo governo, isso na sexta-feira, ampliou para 100% a ocupação de leitos em hotéis e pousadas aqui em Santa Catarina. Permitiu também o funcionamento de casas noturnas, teatros, cinema e também eventos sociais. A Justiça deu 48 horas, esse é o prazo, para que o governo retome várias medidas restritivas. A Procuradoria-Geral do Estado confirmou que o Estado vai recorrer dessa decisão. Hoje, o governador Carlos Moisés e vários setores do turismo, segmentos do turismo, voltaram a defender a flexibilização das atividades. Vamos ver. A Justiça catarinense avaliou que a liberação feita pelo governo do estado para hotéis, casas noturnas, cinemas e eventos não seguiu critérios científicos ou estudos feitos pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde, criado no mês de março para pensar ações de enfrentamento à Covid-19. No despacho, o juiz Jefferson Zanini determina que o governo estadual volte a aplicar restrições previstas em portarias anteriores, que limitam a hospedagem em hotéis e pousadas conforme classificação do mapa de risco, que liberam o funcionamento de casas noturnas apenas em regiões classificadas como risco moderado para a doença, que proíbem a abertura de cinemas e teatros nas regiões com risco grave ou gravíssimo e também a realização de eventos sociais. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes considera a decisão equivocada. Ela também é uma atitude irresponsável. Na véspera da temporada de turismo, um setor que representa 12% do PIB do nosso estado, ela vai representar mais desemprego, mais desconstrução, ela vai aumentar o impacto econômico. A Procuradoria-Geral do Estado informou que vai recorrer da decisão. O governador defende que a flexibilização nos setores, mesmo diante do cenário atual da pandemia, é a mais correta, porque não fere a liberdade da população e, ao mesmo tempo, promove igualdade entre segmentos do turismo. Nós entendemos que a justificativa técnica ela deve existir quando a gente vai privar o cidadão da liberdade. O contrário não é verdadeiro, como foi interpretado. Portanto, o Estado de Santa Catarina normatiza e traz coerência nesse enfrentamento da pandemia. Empresários do setor também entraram com ação para manter o decreto do governador e a ocupação de 100% dos leitos de hotéis e pousadas. A expectativa do setor hoteleiro é de que agora, no Natal, a taxa de ocupação chegue a 40%. Já na virada de ano, 60%. O número de reservas caiu pela metade se comparado ao mesmo período do ano passado. E os empresários temem prejuízos ainda maiores, caso as restrições sejam retomadas. Nós já tivemos muitos cancelamentos e muitas solicitações de devolução dos recursos. É uma situação muito incômoda, é uma situação difícil de administrar. A hotelaria é o melhor meio de preservação da qualidade de vida e da segurança das pessoas. E a clandestinidade acaba sendo incentivada quando a gente restringe a taxa de ocupação. Os hotéis são responsáveis, têm normas de procedimento. Vamos aguardar qual a próxima decisão, em relação a isso, se libera
ou se restringe novamente as atividades. Bom, em Santa Catarina enfrenta, segundo especialistas, a pior fase da pandemia. A gente atualiza agora os números. 472.199 casos confirmados, mais de 3.700 a mais em relação a ontem. São ao todo 23.334 casos ativos. O número de mortes chegou a 4.885. A taxa de letalidade está em 1,03% e o índice de isolamento social está em 35,6%. E o Diane? Obrigada, Anne, pelas informações.